Olá, é um prazer estar aqui novamente. Na última gravação da Tenda Vermelha, nós terminamos o capítulo 1. Então hoje nós vamos iniciar o capítulo 2. Eu espero que vocês estejam gostando de ouvir a leitura. Espero que estejam bem em suas casas, procurando se ocupar com coisas agradáveis, né? Procurando não olhar muito o noticiário o dia todo, né? Que isso não faz muito bem. A gente começa a provocar em nós mesmos um descontentamento, que não é bom, porque estamos em isolamento e procuramos tentaremos estar sempre contentes com o que está acontecendo à nossa volta, dentro do nosso lar, com os nossos familiares, certo? Então, eu vou começar a leitura. Capítulo 2. Foram meses difíceis aqueles. Raquel mostrava-se arrogante. Lia suspirava fundo como uma vaca em trabalho de parto. Zilpá andava amuada. Só Bilá parecia imperturbável, fiando e tecendo, arrancando ervas daninhas da horta e cuidando do fogo na tenda de Ada, agora sempre aceso para espantar o frio constante que ela sentia. Raquel passava com Jacó todo o tempo que se atrevia, escapulindo da horta ou do tear para a cozinha, ao encontro de seu amado nas colinas. Ada estava doente demais para impedir um comportamento tão insensato. E Raquel recusava-se obedecer a Lia, que perdera um pouco da autoridade, já que a irmã mais nova seria esposa e mãe antes dela. Aqueles dias passados no campo com Jacó eram a alegria de Raquel. Ele olhava para mim deslumbrado, contava a minha linda tia, com as mãos nos meus cabelos. Fazia-me ficar na sombra e depois no sol para ver a diferença dos efeitos da luz no meu rosto. Chorava de emoção diante da minha beleza. Cantava as canções de sua família e falava-me da beleza de sua mãe. E Raquel continuava. Jacó inventava histórias sobre nossos filhos. Imaginava como eles também seriam bonitos. Cor de ouro como a mãe, ele dizia. Meninos perfeitos, que seriam reis e príncipes quando crescessem. Sei o que todos pensavam, minhas irmãs e os pastores, mas nunca tocamos um no outro. Bem, só uma vez. Ele me apertou junto ao seu peito, mas logo começou a tremer e me empurrou. Depois disso, nunca mais se aproximou de mim. E eu achava ótimo, continuou ela. Ele cheirava mal, sabe? Muito menos do que a maioria dos outros, mas ainda assim, o cheiro de cabra e de homem era insuportável. Eu corria para casa e enfiava o nariz nas folhas perfumadas de coriandro. Raquel se vangloriava de ter sido a primeira a ouvir a história da família de Jacó. Ele era o mais novo dos irmãos gêmeos, o que o tornava herdeiro de sua mãe Rebeca. Era o mais bonito, o mais esperto. Rebeca disse ao marido Isaque que Jacó era fraquinho, para assim continuar a amamentá-lo mais um ano depois que desmamou Esaú. Dar à luz os gêmeos quase matou Rebeca, que perdeu sangue demais, a ponto de nada ter restado para mais tarde manter outra vida dentro dela. Quando percebeu que não teria filhas, começou a cochichar suas histórias para Jacó. Rebeca disse a Jacó que a bênção que Esaú, como filho mais velho, recebera do pai, na verdade, cabia a ele. Não era por outra razão que Inanna o fizera
o melhor dos dois. Além disso, na família dela, era a mãe que tinha o direito de escolher o herdeiro. O próprio Isaque era o segundo filho. Por vontade de Abraão, Ismael teria sido o futuro patriarca, o chefe da família, mas Sara reclamara seus direitos e nomeara Isaque em vez dele. Foi Sara quem mandou Isaque ir procurar uma noiva entre as mulheres da família dela, como era o antigo costume. Mesmo assim, Jacó adorava seu irmão Esaú e detestaria fazer qualquer mal a ele. Temia que o Deus de Isaque, seu pai, e de Abraão, seu avô, o punisse por ter seguido as palavras de sua mãe. Era atormentado por um sonho que o fazia acordar aterrorizado, um sonho em que ele era totalmente destruído. Raquel acariciava-lhe o rosto e mostrava que seus medos eram infundados. Eu falava que ele não tivesse cumprido as ordens de sua mãe, nunca me teria encontrado. E que, com certeza, o Deus de Isaque, que amava Rebeca, veria com bons olhos o amor de Jacó por Raquel. Isso o reanimava, e ele dizia que eu alegrava seu coração como o nascer do sol. Ele falava coisas tão bonitas. Enquanto Jacó dizia palavras doces para Raquel, Lia sofria. Perdeu peso e deixou de cuidar do cabelo, mas nunca de suas obrigações. O acampamento estava sempre bem administrado, limpo, abastecido e atarefado. As rocas nunca paravam de fiar. A horta vicejava e havia verduras em quantidade suficiente para serem trocadas por novas lamparinas no povoado. Jacó reparava nessas coisas. Viu o que Lia fazia e percebeu que fora ela quem mantivera a ordem durante os anos de escassez, enquanto Labão se lastimava. De nada adiantava perguntar ao velho se o comerciante de barba preta vindo de Alepo era confiável ou não, ou qual dos meninos contratar como ajudante na temporada da tosquia. Era com Lia que se falava sobre o rebanho. As ovelhas que tinham parido no ano anterior, os cabritos que eram filhos do macho negro e os do malhado. Raquel, que trabalhava com os animais, não conseguia distinguir um do outro, mas Lia lembrava-se do que via e de tudo que Bilhá contava. Jacó aproximava-se de Lia com a mesma deferência que demonstrava para com Ada, pois, afinal de contas, elas eram parentas. Mas aproximava-se dela com muito mais frequência do que o necessário, ou assim pensava Zilpá. Jacó tinha todos os dias uma nova pergunta para fazer à filha mais velha. Aonde deveria levar os cabritos para pastar na primavera? Será que ela teria uma sobra de mel para ele usar em uma permuta por uma ovelha que lhe parecia muito boa? Já preparara tudo para a cerimônia de sacrifício da colheita de cevada? E estava sempre sequioso pela cerveja que ela preparava de acordo com receitas maravilhosas que sua mãe aprendera de um comerciante egípcio. Lia respondia às perguntas de Jacó e servia-lhe a bebida desviando os olhos e a cabeça quase enfiada no peito como um pássaro dentro do ninho. Era doloroso olhar para ele. E, no entanto, todas as manhãs, quando ela abria os olhos, seu primeiro pensamento era para Jacó. Será que ele viria falar com ela outra vez naquele dia? Teria percebido como a mão dela tremera enquanto enchia sua taça? Zilpá não aguentava ficar mais perto dos dois quando estavam juntos. Era o mesmo que ficar perto de bodes no cio, contava ela. E eles eram tão educados,
Quase se contorciam para não se verem, com medo de pularem um sobre o outro como animais excitados. Lia procurava ignorar o anseio de seu corpo, e Raquel só tomava conhecimento dos preparativos para o seu casamento. Mas Zilpá só via luxúria à sua volta. Para ela, o mundo inteiro de repente parecia úmido de desejo. Lia virava-se de um lado para o outro em sua cama à noite. E Zilpá vira Jacó no campo encostado em uma árvore, as mãos trabalhando em seu próprio sexo, até se deixar cair aliviado. Durante todo o mês que precedeu o casamento, Jacó parou de sonhar com batalhas, com os pais ou com o irmão. Em vez disso, passava as noites sonambulando com cada uma das 4 irmãs. Bebia a água de um riacho e via-se de repente no colo de Raquel. Levantava uma enorme pedra redonda e encontrava Lia nua debaixo dela. Corria de algo terrível que o perseguia para cair exausto nos braços de Bilá, que começava a tomar forma de mulher. Resgatava Zilpá no alto da acácia, desenredando seus longos cabelos dos galhos onde estavam presos. Acordava suando todas as manhãs, seu sexo em ereção. Desenrolava-se então de seu cobertor e encolhia-se no chão até poder levantar-se sem ficar embaraçado. Zilpá observou o triângulo formado por Jacó, Raquel e Lia. Que estava evoluindo até um ponto em que lhe foi possível tirar proveito da situação. Gostava muito de Lia, mas não simpatizava nem um pouco com a linda Raquel. Era assim que sempre a chamava. Ah, lá vem a linda Raquel, dizia com acidez na voz. Sabia que não podia fazer grande coisa para impedir que Jacó se tornasse o patriarca da família. E, na realidade, estava tão impaciente para ter filhos quanto as outras. Ainda assim, queria fazer o rio fluir na direção que escolhesse e também queria fazer a linda Raquel sofrer um pouco. Zilpá desconfiou que Raquel estivesse temerosa de sua noite de núpcias e persuadiu-a a confessar todas as suas preocupações. A moça mais velha suspirou e balançou a cabeça, cheia de compreensão, quando Raquel revelou que sabia muito pouco sobre a mecânica do sexo. Não tinha nenhuma expectativa de prazer, só de dor. Zilpá disse então à irmã nervosa que os pastores comentavam que o sexo de Jacó era uma aberração da natureza. 2 vezes maior que o de qualquer homem normal, cochichava ela, mostrando uma extensão impossível entre as 2 mãos. Zilpá levou Raquel até o pasto mais adiante e mostrou os garotos servindo-se das ovelhas, que baliam desconsoladas e sangravam. A irmã mais velha manifestou compaixão pela menina trêmula e murmurou, enquanto acariciava o cabelo de Raquel: coitadinha, pobre fêmea. E foi por isso que no dia do casamento de Raquel, ela entrou em pânico. A casta adoração de Jacó havia sido agradável, mas agora ele exigiria tudo dela e não haveria meios de recusar. Seu estômago ficou embrulhado e ela tinha ânsias de vômito. Arrancou punhados de cabelo, arranhou o rosto com as unhas até tirar sangue. Implorava às irmãs que a salvassem. Raquel chorava enquanto tentávamos vesti-la para o banquete, contou Lia. Alegava que não estava preparada, dizia que se sentia indisposta e que era pequena demais para o marido.
Tentou até repetir o estratagema das frutas selvagens esmagadas, levantando a saia, choramingando e dizendo que Jacó a mataria se encontrasse sangue da lua no leito nupcial. Eu disse a ela que parasse de se comportar como uma criança, porque já estava usando um cinto de mulher adulta. Mas Raquel gemia em altos brados e caiu de joelhos, implorando a irmã que tomasse seu lugar debaixo do véu de noiva. Zilpá disse que você consentiria, bradava ela. Fiquei muda de espanto, lembrava Lia, porque é claro, Zilpá estava certa. Antes, nem permitiria imaginar tal coisa, que poderia ser eu quem estaria com ele naquela noite. Mal podia admitir a ideia para mim mesma, que dirá então para minha irmã, que naquele momento não estava tão bonita como de costume. Os olhos vermelhos de tanto chorar, o rosto sujo de sangue e do sumo das frutas vermelhas. Primeiro, eu disse não. Ele descobriria logo, porque nenhum véu seria capaz de disfarçar a diferença de altura entre nós duas. Ele me rejeitaria e daí em diante eu passaria a ser mercadoria estragada, não arranjaria mais casamento e só me restaria ser vendida como escrava. No entanto, ao mesmo tempo que minha boca fazia objeções, meu coração dizia sim. Raquel estava me pedindo para fazer o que eu mais queria na vida. Portanto, apesar de ter protestado, aceitei. Ada estava doente demais para ajudar a vestir a noiva naquela manhã, de modo que Zilpá se encarregou da estratégia, friccionando as mãos e os pés de Lia com rena, contornando-lhe os olhos com col e cobrindo-a de enfeites. Raquel ficou sentada em um canto, abraçando os joelhos dobrados de encontro ao peito, e estremecia ao ver Lia se preparando para o que deveria ter sido a noite do seu próprio casamento. Eu estava mais feliz do que nunca, contou Lia, mas também sentia um medo terrível. E se ele recusasse ao ver que era eu, se mostrasse aversão por mim, se ele corresse para fora da tenda e me comprometesse para sempre? Alguma coisa dentro de mim, porém, dizia que ele me aceitaria. Foi uma festa simples para poucos convidados. Vieram 2 flautistas do povoado, mas não se demoraram muito. Um dos pastores levou azeite de presente e foi-se embora assim que encheu a barriga. Labão estava bêbado, desde o início, a mão sob a roupa da pobre Ruth. Tropeçou nos próprios pés quando conduziu Lia até Jacó. A noiva, bem curvada sob o véu, rodeou o noivo 3 vezes para um lado, 3 vezes para o outro. Zilpá serviu a refeição. Achei que o dia nunca iria terminar, disse Lia. Ninguém me distinguia sob o véu e eu também não enxergava direito dali, mas como era possível Jacó não saber que era eu? Esperei agoniada que ele me denunciasse a qualquer momento, que se levantasse de um salto e declarasse que havia sido logrado. Mas ele não o fez. Ficou sentado ao meu lado, tão perto que eu senti o calor de sua coxa encostada na minha. Comeu carne de cordeiro e pão. Bebeu não apenas vinho, como também cerveja. Como também cerveja, embora nem tanto que o deixasse sonolento ou embrutecido. Finalmente, Jacó pôs-se de pé e ajudou-me a levantar.
Conduziu-me para a tenda onde passaríamos nossos 7 dias, com Labão vindo atrás, fazendo algazarra e desejando-nos filhos varões, recordou Lia. Jacó só se aproximou de mim quando cessou o barulho lá fora. Então tirou o meu véu. Era uma linda peça com bordados de muitas cores, usada por várias gerações de noivas que haviam passado centenas de noites de núpcias cheias de prazer, violência, medo, encanto, decepção. Estremeci ao imaginar o destino que me caberia. O interior da tenda não estava inteiramente às escuras. Ele viu meu rosto e não demonstrou surpresa. Respirava pesadamente. Tirou o resto de minhas roupas, removendo primeiro o manto de meus ombros, desamarrando a faixa de minha cintura, e depois ajudando-me a sair de cima da túnica que caíra por terra. Eu estava nua diante dele. Minha mãe dissera que meu marido apenas ergueria minha túnica e me penetraria ainda usando a dele. Mas eu estava despida e logo depois ele também estava, seu sexo apontando para mim. Parecia uma Asherá sem rosto. A ideia era tão hilariante que eu teria rido alto se conseguisse respirar. Mas eu estava com medo. Deitei-me no cobertor e ele veio rapidamente deitar-se ao meu lado. Acariciou minhas mãos, tocou em meu rosto e colocou-se por cima de mim. Eu estava com medo, mas lembrei o conselho de minha mãe e relaxei as mãos e os pés, prestando atenção ao som da minha própria respiração em vez de concentrar-me na dele. Jacó foi bom para mim. Penetrou-me lentamente da primeira vez, mas acabou tão depressa que eu ainda nem tivera tempo de me acalmar e ele já estava parado, pesado sobre o meu corpo, como se tivesse morrido durante o que me pareceram horas. Então, suas mãos voltaram à vida, percorreram meu rosto, meu cabelo e depois, meus seios e minha barriga, minhas pernas e meu sexo, que ele explorou com o mais leve dos toques. Era o toque da mãe acompanhando o desenho da orelha do filho recém-nascido. Uma sensação tão doce que eu sorri. Ele notou o meu prazer e assentiu com um gesto de cabeça, e nós dois rimos juntos. Então, Jacó disse ternamente para sua primeira esposa: meu pai raramente falava comigo e sempre parecia preferir a companhia de meu irmão, sussurrou ele. Mas certa vez, quando estávamos viajando, passamos por uma tenda onde um homem estava batendo em uma mulher. Esposa, concubina ou escrava, não havia como saber. Isaac, meu pai, suspirou e contou-me que nunca levara outra mulher para sua cama a não ser minha mãe, embora ela somente lhe tivesse dado 2 filhos no início de seu casamento. Rebeca o recebera com carinho e paixão ao se casarem, porque quando era seu noivo, tratava-a como se ela fosse a rainha do paraíso e ele o seu consorte. A união deles foi como a do mar com o céu, da chuva com a terra seca, da noite com o dia, do vento com a água. Suas noites eram repletas de estrelas e suspiros enquanto representavam seus papéis de deusa e Deus. Quando se tocavam, engendravam 1000 sonhos. Dormiam nos braços um do outro todas as noites, exceto quando era o tempo dela na tenda vermelha, ou quando estava amamentando os filhos. Esses foram os ensinamentos de meu pai sobre maridos e mulheres, disse Jacó. Meu pai a Lia, minha mãe, em sua primeira noite juntos. E depois ele chorou a perda do amor de seu pai. Lia chorou com ele,
não só de pena de seu marido, como de alívio e alegria por sua boa sorte. Sabia que sua própria mãe também havia chorado na noite de núpcias, só que lágrimas de desespero, pois Labão havia sido um grosseiro desde o princípio. Lia beijou seu marido. Ele retribuiu o beijo. Beijaram-se muitas e muitas vezes. E mesmo naquela primeira noite em que ela estava dolorida por ter sido aberta por um homem, Lia mostrou-se sensível às carícias dele. Gostava do cheiro que ele tinha e de sentir a barba dele em sua pele. Quando ele a penetrou, ela flexionou as pernas e o sexo com uma espécie de vigor que a surpreendeu e o deliciou. Quando Jacó afinal gritou de prazer, ela foi inundada pela noção do poder que possuía. E quando seguiu o ritmo de sua própria respiração, ela descobriu o que era sentir prazer, uma entrega e uma plenitude que a faziam suspirar, ronronar e depois dormir, como não dormia desde criança. Ele a chamava de Inanna. Ela o chamava de Baal, irmão amante de Estar. Foram deixados a sós durante os 7 dias e 7 noites inteiros. Alguém de fora levava as refeições para eles ao amanhecer e ao entardecer, e eles comiam com a fome voraz dos amantes. Por volta do fim da semana, já tinham feito amor em todas as horas do dia e da noite. Estavam certos de que tinham inventado 1000 novos métodos de dar e receber prazer. Dormiram abraçados. Riam como crianças da estupidez de Labão, das estranhas manias de Zilpá. No entanto, não falaram de Raquel. Foi uma semana dourada, cada dia mais doce do que o anterior, mas também mais triste. Nunca mais haveria outra ocasião em que Lia e Jacó pudessem devanear, ouvindo cada um contar suas lembranças ou preguiçar em plena luz do dia nos braços um do outro. Aquelas seriam as únicas refeições que os dois jamais partilhariam, conversando e encontrando afinidades quando falavam de negócios e políticas familiares. Bem, eu vou parar por aqui, quase 30 minutos. Espero que vocês tenham gostado desse trechinho da história, desse romance, do casamento de Jacó com Lia e de todo o movimento, né, do acampamento deles. Às vezes eu dou uma paradinha porque eu me distraio e fico imaginando o que estou lendo, né? Mas tento me corrigir um pouquinho, porque senão eu perco as palavras às vezes. Muito obrigada por me ouvirem. Um grande abraço e até a próxima.